Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos ao Para Ler Melhor. Meu nome é Catarina e hoje eu trouxe uma seleção de 7 livros para ler no Dia Internacional do Trabalho. Essa seleção conta com livros de ficção e não ficção, então com certeza alguma opção que eu trouxer aqui vai te agradar. O primeiro livro que eu quero trazer é O Solitária, da Eliana Alves Cruz. Essa obra acompanha anos da vida de duas mulheres, mãe e filha, a Eunice e a Mabel. E a Eunice trabalhou a vida toda como empregada doméstica na casa de uma família de classe média em um condomínio de luxo. E depois de tantos anos trabalhando lá, ela sente uma mistura de gratidão com um desconforto por essa relação desigual que existe entre ela e os seus empregadores. E a Mabel, que é a filha, já decide desde muito nova que não quer ter a mesma vida que a mãe teve. Então ela estuda muito e consegue passar em medicina. Pouco tempo depois que ela é aprovada em medicina, acontece uma tragédia aqui na história. E quando essa tragédia acontece, a Mabel decide que chegou a hora da Eunice largar esse trabalho. Só que, mesmo machucada, a Eunice ainda hesita, porque como é que ela vai deixar para trás uma vida de servidão e o mais importante, o que colocar nesse lugar? E por que eu acho que você deveria ler? Porque esse livro, ele é curtinho e ele traz uma reflexão muito importante sobre o trabalho doméstico e as relações raciais no Brasil. E também aborda um outro fator que é a mobilidade social. Será que de fato existe mesmo uma mobilidade social real no Brasil? Leia e descubra. O segundo livro que eu trouxe para essa seleção é o Bartleby, o escrivão, do Herman Melville. É o mesmo autor de Moby Dick. E aqui nesse livro também, né, um livro bem curtinho, porque sabemos que trabalhador não tem tempo a perder. Um advogado de Wall Street contrata um copista, que é o Bartleby, que inicialmente é um funcionário exemplar, porém um dia ele recebe uma tarefa e se recusa a fazê-la, com a famosa frase, que tem escrita bem na capa, preferia não fazê-lo. E a partir daí, Bartleby se recusa a trabalhar, mas também não se demite e não explica seus motivos e nem abandona o escritório. E a sua passividade e teimosia deixa todo mundo ali perplexo, inclusive o narrador, que é o advogado, porque ele fica ali irritado, mas ele também sente pena. E por que eu acho que você deveria ler esse livro? Porque esse livro fala sobre resistência passiva, porque o Bartleby não protesta, mas ele também não revida, ele só diz preferia não fazê-lo de forma pacífica. E a atitude dele questiona a lógica do trabalho compulsório no capitalismo moderno. Tem um outro ponto aqui que é muito interessante porque ninguém entende o Bartleby e ele também não tenta se explicar. Então existe uma crítica à frieza das relações burocráticas. Não por acaso que o advogado que emprega o Bartleby é de Wall Street. Tem um outro ponto aqui que é o absurdo existencial, porque o Bartleby não tem motivação, não tem história e não tem nenhum desejo aparente. Então ele é um homem vazio, que é esmagado por um sistema sem sentido. O advogado aqui da história, ele representa também a inabilidade do bom cidadão com quem rejeita as regras. Então, o próprio Bartleby, no final da história, né, ele é preso e mostra como a sociedade simplesmente criminaliza quem não se encaixa. Então, é um livro bem interessante, assim, em alguns momentos eu sentia muita raiva, porque eu ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo com o Bartleby? Ninguém faz nada e esse advogado não sabe lidar com a situação. Mas é um livro que ele é muito legal, assim, e é fácil de ser lido, rapidinho, também é curto. Recomendo demais. A minha terceira indicação dessa lista é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, porque o Ivan Ilitch, ele é um magistrado bem-sucedido, cuja vida girou em torno das convenções sociais da época, né? Ele tinha muita ambição profissional e a busca por um status respeitável. E a carreira dele reflete os valores da burocracia czarista. Então ele prioriza a conformidade às regras, a aparência, a respeitabilidade e o distanciamento emocional. Esse distanciamento ele é tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. No entanto, atrás, né, dessa fachada de sucesso, existe um vácuo de uma existência que foi simplesmente pautada por vaidades sociais. E aqui, na Morte de Ivan Ilitch, existe uma reflexão muito importante sobre o sentido da vida e do trabalho. Porque o Ivan Ilitch, ele é acometido por uma doença terminal
E aí ele é confrontado com a superficialidade de suas escolhas, porque enquanto ele agoniza, ele percebe que dedicou sua vida inteira ao trabalho, que é um sistema, no caso dele, né, corrupto e vazio. E o trabalho não tinha propósito, era apenas uma manutenção de privilégios e aparências. E a sua crise existencial faz ele questionar: e se minha vida toda estiver errada? Então essa proximidade da morte revela a falsidade das suas relações profissionais e familiares, mostrando que, no fim, nada do que ele valorizou, a carreira, a projeção social, o conforto material, os costumes, tem real significado. E aí Tolstói acaba sugerindo que a compaixão e a conexão humana autêntica dão sentido à vida. É um livro que, né, ele traz sim essa questão existencial, ele é bem pesado por esse sentido, mas é um livro que vale muito a pena porque Tolstói vai expondo a hipocrisia do ambiente de trabalho do Ivan Illich. Então, assim, é um livro que ele é muito legal porque o trabalho do Ivan Illich é retratado como sendo um trabalho mecânico e desconectado de qualquer justiça real, mesmo ele sendo um magistrado. Então, ele aplica leis sem refletir sobre o seu impacto humano, tornando-se muitas vezes cúmplice de uma estrutura opressora. Então é um livro que ele é muito legal e vale muito a pena ser lido. Também é um livro bem curtinho. O quarto livro que eu vim recomendar é o Kanikozen, O Navio dos Homens. Esse romance aqui, ele vai denunciar as condições desumanas que os trabalhadores de um navio pesqueiro de caranguejos enfrentou no mar no norte do Japão. Esse livro aqui é um marco na literatura proletária japonesa e é uma crítica feroz à exploração capitalista e à opressão da classe, porque os pescadores recrutados entre os mais pobres são tratados como escravos, trabalhando em jornadas exaustivas sob condições desumanas, sob ameaças, violências e na insalubridade do navio. E aqui esse livro ele vai acompanhando a gradual tomada da consciência de classe dos trabalhadores, que eles sofrem vários abusos e a partir disso eles começam a se organizar e resistir. Esse livro aqui ele também tem um ponto importante porque o seu autor, o Takagishi Kobayashi, foi morto por conta desse livro, tá? Então, assim, esse livro ele foi publicado originalmente em 1929 e por causa do sucesso do livro, ele acabou despertando a ira do governo japonês e das classes altas dominantes japonesas. E o autor acabou sendo preso, foi torturado e foi morto. E ele tinha apenas 29 anos. Então, assim, é um livro importantíssimo. E que eu tenho essa edição aqui, que é em formato de mangá, então você consegue ler rapidinho também. Um outro livro, que aqui eu já começo a seção não ficção, é um livro que ele é para crianças, literalmente para crianças, que é um livro que se chama O que são classes sociais. Esse livro faz parte da coleção Livros para o Amanhã, do selo Boitatá, da editora Boitempo. Então é um livro infantil que explica de forma muito simples e muito lúdica as desigualdades sociais e as dinâmicas do trabalho. Então vamos lá, partindo da ideia de que todos são iguais em direitos, mas vivem em condições desiguais, o livro vai levantar questões sobre por que alguns têm mais poder do que outros, por que alguns têm mais oportunidade do que outros e o que define as classes sociais. Então, com uma linguagem muito acessível, o livro vai estimulando crianças a refletirem sobre injustiças e a pensarem criticamente sobre a sociedade. Então, basicamente, nesse livro você vai encontrar um chá revelação de classe social. E o sexto livro que não poderia faltar nessa lista é o Manifesto do Partido Comunista. Olha aqui, no fundo do meu olho, e me diz, o capitalismo te explora? Marx já avisava isso lá em 1848. O Manifesto Comunista, ele é um manual revolucionário. Foi escrito por Marx com Engels e eles queriam mostrar que o sistema capitalista é injusto e como os trabalhadores podem se organizar para mudar isso. E quais são as ideias principais do Manifesto do Partido Comunista? Primeira ideia, sempre teve ricos e pobres. A história é cheia de conflitos entre quem manda e quem obedece. Hoje, a burguesia, ou seja, os donos das empresas, os patrões, versus os proletários, que são os trabalhadores que ganham salário. Basicamente isso. Marx fala que
No capitalismo, os ricos ficam cada vez mais ricos, explorando os trabalhadores. Então, tudo aqui vira mercadoria, principalmente as pessoas. E crises econômicas são inevitáveis nesse sistema. E qual seria a solução? A revolução. Os trabalhadores precisam se organizar e tomar o poder. Primeira coisa, fim dos privilégios. Nada de herdeiro, de dono de fábrica, enquanto o operário passa fome. E aqui no manifesto do Partido Comunista tem uma frase muito famosa que é: trabalhadores do mundo, univos. Por quê? Porque não adianta mudar só a sua cidade, só o seu estado ou só o seu país. A luta tem que ser global. E por que que esse texto ainda é importante hoje? Porque esse texto já inspirou greves, revoluções como a russa e até hoje é usado em protestos contra a desigualdade. E mesmo que você não concorde, esse livro vai te ajudar a entender por que que existem movimentos como sindicatos e protestos em prol dos direitos trabalhistas. E o sétimo e último livro desta lista é O Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Por quê? O Byung-Chul Han, ele vai dizer que nós vivemos numa sociedade que trocou a opressão violenta por uma cobrança interna por produtividade. E isso está nos adoecendo. Então, se antigamente era o seu patrão que vinha te cobrar a produtividade, agora não precisa mais, porque você já está se autocobrando. E quais são os problemas? Antes, a sociedade proibia com coisas do tipo, não faça. E hoje ela te motiva com frases do tipo, se esforce mais, conquiste, só depende de você. Resultado, a gente se cobra demais e acha que nunca é suficiente. O Byung-Chul Han, ele vai trazer o ponto de que o burnout virou epidemia. Nós não somos mais explorados por patrões, mas por nós mesmos. Redes sociais, cultura do empreendedorismo e a ideia de liberdade nos levam a trabalhar até o colapso. Além disso, nós temos a questão da hiperatenção e do cansaço mental. Nós estamos o tempo todo com o celular, nós fazemos 5 coisas ao mesmo tempo e o excesso de informação vai fritando o nosso cérebro. Então, diferente do tédio, né, que gera criatividade, esse cansaço generalizado e crônico que a gente sente só causa ansiedade. E qual é a solução para isso? O Byung-Chul Han, ele não dá uma fórmula, mas ele diz menos positividade tóxica. Parem com isso. E por que eu acho que você tem que ler esse livro? Porque se você já se sentiu culpado por não estar sendo produtivo, esse livro explica por que isso acontece. E por que isso não é uma falha sua, mas é uma falha do sistema. Resumindo esse livro aqui em uma linha, o capitalismo moderno, ele não usa chicote, mas ele faz você se chicotear sozinho e chamar isso de sucesso. Agora que eu já dei as minhas 7 dicas, essas obras aqui vão te ajudar a entender a sua relação com o trabalho e como ela te moldou e continua moldando não só você, mas toda a nossa sociedade. Qual desses livros te chamou mais atenção? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Tchau!